Olá, você que nos acompanha aqui no Top Media News, eu sou Mary Oliveira. As imagens são do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão. Estamos de volta mais uma vez, novamente aqui da Avenida Ceará, onde agora pela manhã um homem acabou perdendo a vida, tá? Nós conversamos aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros, obtivemos mais informações. Não temos a identificação da vítima, tá? Ainda. Os socorristas não nos passaram a identificação dele, falaram que não era possível passar, tá? E em parte também, claro, porque a família da vítima ainda não sabe da morte dela, tá? Então vamos às informações que nós obtivemos aqui. Trata-se de um homem de 38 anos, tá? Um homem de 38 anos. E segundo informações preliminares, ele tinha na pulseira sabe aquelas pulseiras de identificação de hospital, quando você fica internado? Ele estava com uma pulseira dessa, ele estava internado em um hospital particular aqui de Campo Grande. Não há informações a respeito de se ele fugiu do hospital ou se ele recebeu alta do hospital, tá? Mas fato é que ele estaria internado em hospital particular e estaria ainda com a pulseira de identificação. E essa vítima também usava bengala. A bengala está ali próximo ao corpo. Vou pedir para o Belim dar um zoom, aí a gente não pode chegar mais perto, tá, gente? Porque a área ali está isolada. A perícia é aguardada neste momento aqui no local do sinistro, tá? Ele usava bengala. Tem ali o chinelo dele. Um dos chinelos veio parar um pouquinho mais longe aqui do ponto da queda, tá? É um homem de 38 anos. O socorro foi acionado por volta das 6h50 da manhã por 3 mulheres que estavam passando por aqui e viram a hora em que ele caiu. Essas mulheres não estão mais no local, elas já falaram com a polícia e foram embora ou não aguardaram, a gente não tem essa informação, tá? E aí elas acionaram o socorro veio, o atendimento foi realizado pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros, tá? Havia aqui 3 viaturas dos bombeiros, se não me engano, uma viatura ou 2 do SAMU, tá? Foram 50 minutos tentando reanimar o homem, tá? 50 minutos de tentativa de reanimação e a parte mais atingida do corpo, infelizmente, foi a cabeça, tá? Ele teve politraumatismo. Esta é, segundo o Corpo de Bombeiros, a causa da morte da vítima, tá? Nós conversamos com o tenente Nogueira, do Corpo de Bombeiros, e ele nos informou que a causa da morte é politraumatismo, sendo a cabeça a parte mais afetada na queda. Essa vítima teve traumatismo crânioencefálico e acabou não resistindo aos ferimentos. Após 50 minutos ali de reanimação, ele teria falecido. O policial veio aqui agora, não sei se vocês viram, pegou um papel ali nos pertences da vítima. Não sabemos se trata de uma carta de despedida ou se são documentos ali do hospital, se é, enfim. A gente vai tentar obter mais detalhes sobre isso também, tá bom, gente? Por hora, essas são as informações. E aí a gente volta àquele nosso apelo, né? A pessoa que chega ao ponto de tirar a própria vida é uma pessoa que já está no auge do seu desespero. É uma pessoa que não vê outra saída, que ela acredita que não haja outra saída, tá? Infelizmente, a depressão é uma doença silenciosa, pode ser um caso de pessoa depressiva, claro que pode, como também não pode, tá? De repente é uma pessoa que está passando por um problema muito sério, que ela acredite ser de difícil solução ou sem solução. Talvez, se a gente levar em consideração o fato de que essa pessoa estava internada em um hospital particular, ela possa ter recebido um diagnóstico difícil, isso a abalou e então ela preferiu tirar a própria vida, a passar por uma situação mais difícil, mais dolorosa, né? Então, assim, as possibilidades são várias, tá? Nós estamos no local,
A perícia é aguardada, tá? A polícia militar está no local. A área onde o corpo está isolada, então por isso que nós estamos aqui de longe, a gente não pode chegar ali perto, certo? Enfim, gente, é um caso extremamente triste. Começamos essa manhã hoje, o último dia do mês de setembro e, portanto, o último dia da campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha que tenta conscientizar a respeito da importância de se cuidar da saúde mental, e isso engloba também a questão relacionada ao suicídio, tá? Então é um caso muito triste. Para você que está chegando agora, eu sou Mary Oliveira, as imagens são do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão. Nós estamos de volta mais uma vez, novamente aqui da Avenida Ceará, onde agora pela manhã, um homem de 38 anos, que não teve sua identidade divulgada, tá? Acabou tirando a própria vida ao saltar do viaduto da Afonso Pena, tá? As informações que nós obtivemos aqui com o Corpo de Bombeiros são as seguintes. Esse homem tem 38 anos. Os bombeiros passaram 50 minutos ali em trabalho de reanimação, alternando com a equipe do SAMU, que também foi acionada, também veio prestar socorro, tá? Nós conversamos com o Tenente Nogueira. O que ele nos passou de informação? O Tenente Nogueira do Corpo de Bombeiros nos passou o seguinte: a vítima, como eu disse, é um homem de 38 anos. A vítima estava internada em um hospital particular aqui de Campo Grande, tá? Por que eles sabem disso? Como é que eles sabem disso? Porque a vítima tinha ainda no pulso uma pulseira de identificação do hospital, tá? Não é possível ainda afirmar se essa vítima tinha recebido alta ou se essa pessoa fugiu do hospital. A gente sabe que pode ocorrer a evasão hospitalar, certo? Então a gente não sabe se esse é o caso ou se a pessoa teria recebido alta. O socorro foi acionado por volta das 6h50 da manhã, quando 3 mulheres que estavam passando por aqui viram a queda, tá? 3 mulheres estavam passando por aqui, viram o momento da queda, então elas acionaram o socorro. O SAMU veio, o Corpo de Bombeiros também veio. As equipes se revezaram ali durante a massagem cardíaca, tentando reanimar a pessoa. Infelizmente não foi possível, foram 50 minutos de trabalho de reanimação, tentativa de reanimação, mas a vítima não resistiu. Quando nós chegamos aqui àquela hora, nós abrimos a live anterior, no exato momento em que eles haviam parado a massagem cardíaca e estavam cobrindo o corpo, tá? Trata-se aí de um homem bastante jovem, 38 anos, é uma pessoa jovem, tá? A polícia militar está no local, a perícia é aguardada, certo? E, segundo o Tenente Nogueira do Corpo de Bombeiros, a vítima teve politraumatismo, essa é a causa da morte, inclusive, porém, a parte mais atingida teria sido a cabeça. A vítima teria sofrido ali um traumatismo crânioencefálico, tá? E acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda aqui no local da queda. Por enquanto, essas são as informações, tá? É um caso muito triste, extremamente triste. Nós precisamos aí ter mais atenção, mais cuidado, mais empatia com as pessoas com quem nós convivemos, tá? Por vezes as pessoas têm problemas que a gente nem suspeita. Um deles é a depressão. A depressão é uma doença silenciosa, mas que é capaz de fazer um estrago enorme na vida da pessoa e também na vida daquelas que estão ao seu redor, certo? E por vezes, infelizmente, a gente encontra ainda pessoas que fazem comentários absurdos, dizendo que depressão é frescura, que depressão é coisa, não é, como é que eu posso dizer, não é nada demais, que é só para chamar atenção. Tem gente que fala que é falta de Deus, tem gente que fala que é coisa do capeta, tem gente que fala que é frescura, que é só para chamar atenção. Gente, isso tudo é extremamente absurdo. Depressão é uma doença,
é uma doença séria e como doença séria precisa de tratamento, precisa de cuidados, precisa de atenção. É necessário que a pessoa doente busque ajuda, tá? Com profissionais da saúde mental, com profissionais da saúde, por vezes o caso tem que ser medicado, a pessoa precisa de medicação, precisa de um tratamento ali, que seja seguido à risca, que seja feito de maneira adequada, com a medicação correta, certo? Então é necessário, antes de qualquer coisa, empatia. Tenha empatia pela pessoa, tá? Tenha empatia pela pessoa. A pessoa depressiva precisa de ajuda, ela não precisa de julgamento. Guarde o seu julgamento para você. Se isso for tudo que você tem a oferecer, guarde para você, porque não vai fazer falta para ninguém. Se você puder estender uma mão, abrir os braços, acolher, ajudar, dar pelo menos uma palavra amiga, ou, no mínimo, ouvir o desabafo dessa pessoa, tudo bem. Se você não tem, se o que você tem a oferecer é julgamento e senso comum, absurdo inclusive, não fale, guarde para você. Guarde para você, fique com o seu julgamento, com o seu preconceito aí todo para você, tá bom? Depressão é uma doença séria que precisa de cuidados, precisa de tratamento. E a pessoa depressiva precisa de ajuda, não de julgamentos. Só repetindo aqui as informações antes, tá? A vítima é um homem de 38 anos, teria pulado do viaduto da Afonso Pena, caiu aqui na Avenida Ceará, isso foi por volta de 6h45 da manhã. 3 mulheres estavam passando, viram, acionaram o socorro, os socorristas vieram, chegaram aqui por volta de 6h50, começaram o socorro, foram 50 minutos de reanimação, revezando ali, num revezamento entre as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Infelizmente não foi possível salvar a vítima teve politraumatismo, que é a causa da morte, tá? A parte mais afetada foi a cabeça, a vítima teve aí traumatismo crânioencefálico, TCE, tá? E, segundo informações obtidas com o Corpo de Bombeiros, a vítima teria no pulso a identificação de um hospital particular, aquela pulseira de internação, sabe? A vítima está no corpo da vítima uma pulseira de identificação de um hospital particular onde ela estava internada. Só não se sabe se essa vítima fugiu do hospital ou se ela recebeu alta, tá? Enfim, gente, essas são as informações. É um caso triste. Nós não temos a identificação da vítima, não foi passada pra gente. Os bombeiros falaram que não iriam divulgar a identidade da vítima, principalmente, inclusive também, porque a família ainda não está ciente da morte, tá? Então essas são as informações, nós vamos ficando por aqui, mas outras notícias podem ser conferidas no nosso site www.topmedianews.com.br e nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, X e TikTok. Eu sou Mary Oliveira, com imagens do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão para o Top Media News.